Bom dia, crianças da Igreja Batista da Graça, tudo bom? Estamos aqui para mais um domingo, mais uma história da Bíblia, uma história bem legal que vai ensinar uma coisa muito importante para todos vocês. Normalmente, a gente começa a nossa história bíblica, né? Quando a gente conta lá as histórias missionárias, com um momento de oração. A tia Ana vai e pergunta para cada criança o que tem para agradecer, o que tem para pedir, o que está acontecendo na família, na escola. Mas, como nós estamos aqui e vocês estão aí, vai ser pela internet, né? Então, não tem como perguntar para vocês os motivos de oração, né? Então, nós vamos orar pelo que está acontecendo com todo mundo, tá? E aí, você vai orar aí junto com a gente, tá? Feche os olhinhos e vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por mais um domingo, por mais um culto, por mais uma história da Bíblia. Agradecemos porque o Senhor deixou a Bíblia para nós aprendermos como viver aqui nesse mundo. Agradecemos pela nossa família, pela nossa igreja e pedimos que o Senhor proteja, dirija em tudo, Senhor. Cada família, o pastor, os presbíteros, Senhor, os diáconos, que cada um consiga saber o que fazer de melhor. Papai, mamãe, os irmãos, que todos nós possamos também, nesse tempo difícil de pandemia, de quarentena, estamos felizes com aquilo que o Senhor nos dá. E obrigado pela tua palavra, por essa história que vamos ouvir agora. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, como nós vamos falar da Bíblia, tem esse versículo aqui, e a história também, uma história do Novo Testamento que Jesus contou, nós vamos cantar uma música que diz assim, ó: ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Certo? Então, vamos lá, de novo, ó. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ah, é fácil, hein? De novo. Se os papais estiverem juntos aí, cantem também, façam os gestos, tudo junto com as crianças. Vamos lá. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Mais uma vez, última. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ouvir e obedecer. Não é fácil, mas é o mais importante. Muito bem, nós temos o nosso versículo aqui, que está na Bíblia, em Colossenses 3,13. Eu vou ler aqui na Bíblia e depois a gente lê no cartaz. Diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Agora vocês repetem comigo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. De novo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3,13. Referência de novo, Colossenses 3,13. Agora tudo junto. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3,13. E agora, sumindo com o versículo: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3,13. E última vez. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3,13. Perdoar não é fácil, né? Perdoar os outros, olha, é muito difícil. É gostoso quando a gente pede perdão e a pessoa perdoa a gente, né? Mas perdoar o que o outro fez é muito difícil. Na época de Jesus também era difícil. E Pedro, ele foi e perguntou para Jesus isso uma vez. Essa história e o que Jesus ensinou está aqui também na Bíblia, em Mateus, capítulo 18. Mateus 18, estou abrindo aqui, tá? No versículo 23. Pedro, ele foi e perguntou para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar
um irmão que faz uma coisa errada comigo. Olha só, muito difícil, né? E Jesus falou, Pedro, tem que perdoar muitas vezes, muitas vezes, tem que sempre perdoar. Puxa vida! E Jesus, como Pedro, né? Estava difícil de entender, perdão é difícil, Jesus explicou com uma história, com uma parábola. Muitas vezes Jesus explicou. Jesus explicava as coisas com uma história legal, bem fácil de entender. E essa história nos diz assim. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Muito bem. O que quer dizer isso? Um rei, né? Ele chamou o contador do reino e falou, contador, eu estou precisando de dinheiro. Vamos cobrar quem está devendo dinheiro para nós. Isso eu acho que você entende, né? Todo mundo entende. Quando você está devendo dinheiro para o banco, tem que pagar o banco. Se alguém está devendo dinheiro para um parente, ele tem que pagar o parente. E aquele rei falou, olha, eu preciso saber quem está me devendo dinheiro, porque eu quero ajustar as contas. Eu quero receber esse dinheiro. Bom, aí o pessoal começou a chegar, né? Chegou um, né? Levou o seu dinheiro e falou, rei, aqui está o que eu estou devendo, está paga a dívida. Chegou outro, rei, aqui está o dinheiro, está paga a dívida. Mas, chegou um que estava devendo 10.000 talentos. Bom, aí talvez seja um pouco difícil, mas tente entender o que é 10.000 talentos. É muito dinheiro. Para você ter uma ideia, se a gente passar para o dinheiro de hoje, dá 4 bilhões de reais. Nossa, isso é muito dinheiro. Para você ter uma ideia, daria para a pessoa com 4 bilhões de reais comprar 8.000 apartamentos. Então no seu prédio, quem mora em prédio, tem o quê? 50 apartamentos? Então imagine uma pessoa poder comprar 8.000 apartamentos. É que nem assim uma pessoa poder comprar quase que uma cidade inteira. É verdade. Muito dinheiro. E eu não sei como aquela pessoa lá estava devendo tudo isso. E ele pegou e falou assim, rei, eu não tenho como pagar isso aí. Não tem jeito, eu não consigo. Então, o que o rei decidiu? Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que ele possuía para que a dívida fosse paga. Bom, isso é uma coisa que não sei quem sabe, quem não sabe, ou vai aprender. Teve uma época que podia vender as pessoas, vendia a pessoa como escravo. E lá também era um jeito assim, o último jeito, o mais complicado de pagar uma dívida. A pessoa era vendida e o dinheiro ia para o rei. Já pensou? Ia vender ele, a mulher, os filhos e tudo que ele tinha. A casa dele, os cavalos dele, os camelos dele, tudo ia ser vendido para pagar essa dívida. Mas ele pegava e ajoelhado ele chorava, rei, por favor, perdoa, seja paciente que eu vou pagar tudo. Olha só como está escrito aqui. Então o servo, prostrando-se reverente, ou seja, assim, com muita, assim, cuidado, reverência, ajoelhando, por favor, né? Ser paciente comigo e tudo te pagarei. O que ele pediu? Rei, por favor, seja paciente comigo, eu vou pagar. E o rei, olha só o que a Bíblia fala, hein? E o senhor daquele servo, compadecendo-se, tendo compaixão dele, vendo a tristeza dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Já pensou? Uma dívida assim gigante, nem até difícil de pensar. Quanto grande era essa dívida aí? O quão grande era essa dívida? O rei perdoou. E ele saiu, olha, imagina a carinha dele de feliz. Ai, rei, muito obrigado. O senhor me perdoou. Olha, eu nem tenho como agradecer. Muito obrigado. E ele foi embora. Saiu todo contente, todo feliz. E a história continua. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou um dos seus companheiros de trabalho, que trabalhavam junto com ele, que lhe devia
100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. E ele pegava e chacoalhava o seu amigo e falava: paga-me o que me deves. Vamos pensar uma coisa. 100 denários, né? Ele devia 10.000 talentos, que era um dinheiro enorme, não sei, só que dinheiro, né? Agora o outro devia para ele 100 denários, mais ou menos isso aqui. Para você ter uma ideia, o que aquele que foi perdoado pelo rei devia, dava para comprar 8.000 apartamentos, quase que uma cidade inteira. E o que aquele amigo devia para ele, dava para comprar 2 televisões. Uns 4.000 reais é o que valia. Então, 4 bilhões para 4 mil. Olha, teu pai e tua mãe podem explicar essa diferença aí, é muito diferente. Era um dinheirinho assim, nossa, era pouco, bem pouco. E aquele amigo dele, né, pegou e falou a mesma coisa que ele. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. E ele: paga-me o que me deves. E aquele colega dele de trabalho falou: por favor, seja paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Já pensou, o rei podia ter feito a mesma coisa com ele, mandado ele para a prisão, vendido tudo que ele tinha, mas o rei perdoou. Agora, na hora dele perdoar, não. Não, o que é isso? Lançou na prisão até que saudasse a dívida. Que coisa triste, né? Bom, vocês sabem, né, que as notícias, elas correm muito rápido, né? Talvez saia no jornal da cidade: rei perdoa a dívida imensa, né? Então, todo mundo sabia que o rei tinha perdoado aquele lá que devia um dinheirão. E algumas pessoas viram o que esse que tinha sido perdoado fez com o amigo dele. Olha só, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Já pensou? Imagina só o rei. O rei está lá, né, pensando, fazendo as contas. Puxa vida, hein? Perdoei 4 milhões daquele homem lá, que coisa interessante. Aí chega alguém que trabalhava lá no palácio e falou: senhor rei, o senhor não sabe o que aconteceu. Sabe aquele lá que o senhor perdoou toda a dívida dele? Sei, foi um ato que eu fiz por compaixão. Pois é, ele encontrou um amigo nosso lá na rua que devia uma merreca para ele, devia bem pouquinho para ele. Quase estrangulou ele, chacoalhou o pescoço dele e ficou gritando: paga-me o que me deves, paga-me o que me deves. E mandou o outro para a cadeia. Não perdoou e mandou o outro para a cadeia. Olha, o rei ficou bravo, mas ficou bravo mesmo. E a Bíblia fala o seguinte: então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Eu tive compaixão por você, eu te perdoei, você tinha que ter perdoado o outro também. E indignando-se, ou seja, ficando super bravo, o seu senhor o entregou aos verdugos, aos carcereiros, até que lhe pagasse toda a dívida. Que coisa, né? Assim, então você está falando: nossa, que é um malvado. Mas olha só, o rei, indignado, o entregou lá para que ele fosse preso. Puxa vida, ele foi perdoado, mas não aproveitou. Na hora que ele tinha que perdoar, ele ficou assim. E acabou como, né? O rei viu que ele não era um cara legal, não sabia perdoar, e ele acabou indo para a prisão. E essa história que Jesus contou acaba assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que ele está falando aqui? Que Deus também, né, vai ficar triste conosco se nós do íntimo não perdoarmos ao nosso irmão. Porque eu e você temos pecado, né? Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, Ele perdoa o nosso pecado. Agora, será que eu não vou conseguir também perdoar o meu irmão? Você vai falar: tio Reinaldo, vamos lá. Eu não tenho muito dinheiro ainda. Eu não devo dinheiro para ninguém.
será que essa história tem a ver comigo? Olha, tem sim. O perdão não precisa só de dívida, de dinheiro ou de outras coisas. Quer ver? Ó, um exemplo que pode acontecer. Você está lá, na sua casa, né? Todo mundo está em casa agora, e de repente, teu irmão, né? Quebra um brinquedo teu. Não, ao contrário, você quebra o brinquedo do teu irmão. Ah, é isso. Você vai lá e sem querer quebra o carrinho do teu irmão, que ele gosta muito, muito, muito. Aí não tem como, né? Tem nem como comprar outro, que as lojas estão fechadas, né? Aí você fala, ai, meu irmãozinho, me perdoa, quebrei teu carrinho, ai, me perdoa, não tenho como comprar outro, não tenho nem dinheiro, não tenho nem onde comprar outro, me perdoa, quebrei teu carrinho. Aí teu irmão pensa, tá bom, você tá triste, eu vou te perdoar, eu te perdoo, nem vou falar mais disso, tá bom? Vamos brincar de outra coisa. Olha, teu irmão te perdoou, mas aí, né? Ele, sem querer, um dia pega uma caneta e risca o teu caderno de escola. Né? Sei lá, tá lá, vai fazer um desenho, vai brincar, não sabe o que é o teu caderno, risca o teu caderno. E aí você chega, e a hora que você abre, fazer tua aula na internet, nossa, ou para fazer um desenho, tem lá um risco vermelho no teu caderno. Você, quem riscou o meu caderno? Aí teu irmão, ai, me perdoa, eu risquei, me perdoa. Você, não, agora eu vou contar pra mamãe, você vai ver só, vou contar pra mãe, você vai ficar de castigo, nunca mais brinco com você. Bom, peraí, se você quebrou o carrinho do teu irmão e ele te perdoou, se ele riscar o teu caderno, não é para você perdoar também? É assim que funciona. O que Deus quer que a gente entenda é que assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse é o nosso versículo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3,13. Então, vamos tentar entender direitinho. O amor de Deus, perdoando o teu pecado, o meu pecado, tudo quanto a gente fez, pensou, que ofende a Deus, é muito, 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 muito maior do que perdoar um carrinho quebrado ou um caderno riscado, sabe? Aquilo que Deus perdoou, com Cristo morrendo por nós, é muito maior, não dá para a gente imaginar o quanto isso é grande. Então, qual que é a lição? Como Deus nos perdoou, Cristo teve que morrer por nós para nos perdoar, então nós também temos que aprender, Deus nos ajudando a perdoar os outros. Então, é assim que a vida vai ficar melhor, não é? Não é bom ter o perdão de Deus? Ah, como é bom, né? Eu saber que posso ir para o céu porque Deus me perdoou. Então, vamos perdoar os outros também, tá certo? Esse é o nosso versículo que a gente falou. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3,13. Guarda essa lição, porque na vida você vai precisar perdoar muitas pessoas. Isso é a melhor coisa que tem. Vamos orar para encerrar a nossa história. Senhor Deus, me ajuda e ajuda cada criança também, cada família a perdoar. Não é fácil às vezes nós temos nosso coração duro para perdoar alguém, mas que nós possamos lembrar que como o Senhor nos perdoou do nosso pecado, da nossa ofensa contra Deus, assim também nós devemos aprender a perdoar os nossos irmãos. Nos ajuda nisso e nos dá mesmo uma boa semana, um bom domingo e obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus, amém.